Bem-vindo a todos. Vamos continuar nosso estudo sobre a estrutura atômica da matéria. Como nós vimos no vídeo anterior, tá? Nós vimos o surgimento da teoria atômica, o primeiro modelo, que foi o modelo atômico de Dalton, a ideia do átomo indivisível, né? Uma esfera, tá certo? Porém, esses modelos atômicos, esse conhecimento sobre a estrutura do átomo, ele foi evoluindo. Então, um passo importante para elucidar essa estrutura atômica foram as experiências com ampolas de vidro, tá certo? Como o próprio nome diz, ampolas eram tubos de vidro, também chamados tubos de descarga. Então, posso destacar aqui o Eugen Goldstein, o Crookes, o Thomson, tá? Então, são cientistas que trabalharam com essas ampolas de vidro e esses experimentos com ampolas, eles levaram à descoberta dos raios catódicos, tá? Então, isso foi muito importante para elucidar, para descobrir, certo? A estrutura atômica da matéria, o átomo, tá bom? Então, eu fiz uma videoanimação, eu vou mostrar para vocês e depois a gente continua, ok? Bem, nesta aula eu fiz algumas animações para mostrar essas ampolas de vidro, como eu já falei no início desta aula, né? Que foram de fundamental importância para desvendar a estrutura atômica. Então, ampolas de vidro, como o próprio nome fala, eram tubos de vidro onde se aplicavam dois terminais para poder colocar uma determinada voltagem, aplicar uma descarga elétrica, tá bom? Uma corrente elétrica, uma voltagem, uma DDP. Tá? Então você tem aqui o desenho de um tubo de vidro, tá? Aqui você tem uma imagem real de um experimento. Então, o que aconteceu? Quando se aplicava essa voltagem, né, se ligava, isso aqui é uma bateria, observou-se o aparecimento de um feixe luminoso. Eu vou ligar aqui, ó. Então, apareceu um feixe luminoso saindo do cátodo em direção ao ânodo, tá certo? Sempre que se ligava a corrente elétrica, a bateria, né, a DDP, se observou esse feixe luminoso. Então, esse feixe, não se sabia a origem desse feixe luminoso, nem o que era esse feixe luminoso. Se descobriu que ele aparecia quando você diminuía a pressão do gás aqui dentro desse tubo. Então, aqui dentro desse tubo você tinha um gás. E à medida que os cientistas foram retirando esse gás, ou seja, diminuindo a pressão gasosa aqui dentro, chegou um momento em que apareceu esse feixe luminoso, como essa imagem real mostra. É notório, você consegue observar o feixe verde aqui, ó. Então, esse feixe verde é o feixe de raios catódicos, que foram denominados de raios catódicos. Por que foram chamados de raios catódicos? Porque eles saíam do cátodo sempre, tá? Então, como eles saíam do cátodo, foram chamados de raios catódicos. Não sabia a origem dele, nem o que é, então vou chamar de raios catódicos, tá bom? Então, esses raios catódicos, eles foram fundamentais para a evolução do modelo atômico, tá certo? Então, você tem aí as ampolas de vidro. Aí vale a pena destacar o William Crookes, que ele tem as ampolas de Crookes. Pessoal, a ampola de Crookes não é a mesma ampola de vidro? Sim, é a mesma. Só que ele fez algumas modificações nessas ampolas e ficaram conhecidas como ampolas de Crookes, tá certo? Quais foram as modificações mais relevantes? Ele tirou o ânodo da frente do cátodo e não colocou mais na frente, né? Então perceba que o feixe luminoso vai do cátodo para o ânodo, tá certo? Então ele colocou o ânodo na lateral. Então aqui você tem uma foto real de uma ampola de William Crookes, tá? Então tá aqui uma ampola. Essa aqui é diferente dessa porque ela tem uma das pontas mais largas, tá bom? Mas é como se fosse uma ampola desse tipo aqui. Então você tem um gás lá dentro. Outra coisa importante, até frisando, que não interessava qual é o gás que você tinha aqui dentro, olha só. Qualquer gás a baixa pressão produzia esse feixe luminoso, tá certo? Então isso não era uma característica do gás tal, não. Era uma característica de qualquer material gasoso que você colocava lá dentro. Era uma característica da matéria, entendeu? Isso é importante. Porque se fosse, podia ser uma característica de um determinado gás, mas não é. Qualquer gás que você coloca, aparece o feixe luminoso. Então você tem uma característica da matéria, tá bom? Então, voltando para William Crookes,
Então o que é que ele fez? Ele fez uma ampola de vidro diferente, parecida com essa, e ele fez a experiência novamente. Então o que ele observou? Olha, aqui nessa animação, pessoal, eu não coloquei os raios saindo aqui, porque nem sempre esses raios eles eram visíveis, tá? Esses raios catódicos eram visíveis. Às vezes eles estavam sendo emitidos, mas você não conseguia ver esses raios. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é uma foto real do experimento acontecendo. Você não vê o feixe luminoso, tá? Ó, você não vê os raios catódicos saindo aqui. Aqui você vê, tá? Isso depende da intensidade da corrente, né? Da quantidade desses raios catódicos. Quando a intensidade é muito forte desses raios, você vê o feixe luminoso. Aqui você consegue ver o feixe luminoso, tá ok? Mas aqui não, aqui você não vê. Mas como é que sabe que ele está sendo emitido? Você tem uma luminescência aqui na parede de vidro, ó, de frente para o cátodo. O cátodo não está aqui, e não é daqui que vai sair os raios catódicos. Então os raios catódicos eles saem para a frente do cátodo. Nós estão emitidos assim, ó. Então eles vão bater na parede contrária, então eles batem nessa parede. Por mais que você não veja esses raios, eles estão sendo emitidos, tá bom? Quando você liga a corrente, você liga a DDP, o raio é emitido. Então é isso que esse experimento mostra. E William Crookes, ele colocou um anteparo aqui, ó, um objeto na frente dos raios, e houve o aparecimento de uma sombra, olha só. Então esses raios eles não atravessam o material, eles não conseguem atravessar o material, e eles se movimentam de forma retilínea, olha só, em linha reta. Então aí foi o começo da descoberta dessas propriedades desses raios. Tá? Eles têm movimento retilíneo, eles não atravessam o material, eles não têm esse poder de penetração de atravessar o material aqui, tá bom? Eles geram uma sombra. Então tá vendo essa luminescência verde aqui na frente do tubo, nessa parte, é onde os raios catódicos batem, tá? Então, esses são experimentos importantes. Espero que tenha ficado claro para vocês. Continuando, olha só. Já foi aqui o Thomson, se eu não me engano, ele já fez outras experiências com esses raios catódicos, tá bom? Então, olha só como a partir dessas ampolas foram feitas várias experiências. Então você tem aqui uma ampola de Crookes, tá certo? Olha só, o cátodo, o ânodo, tá? Só que agora foi aplicado um campo eletromagnético no caminho dos raios catódicos, olha, tá certo? Um campo, ou seja, um ímã, uma atração magnética, tá bom? Certo? Uma atração, um campo eletromagnético, mais corretamente, tá certo? Então você tem aqui polo positivo, polo negativo nesse campo eletromagnético. Então nota o que aconteceu aqui. Esse brilho, ele não apareceu mais na frente da ampola aqui do vidro, ó. Ele vem aparecer na lateral, ou seja, os raios catódicos aqui, eles foram desviados, eles foram alterados a sua trajetória, tá? Por quê? Porque eles apresentam carga, porque o campo eletromagnético tem carga positiva e negativa. Então o que acontece? Como esse feixe luminoso ele foi atraído para o lado positivo do campo eletromagnético, para o lado positivo ele foi atraído e ele foi repelido pelo lado negativo, significa que esse feixe luminoso ele tinha carga negativa. Olha essa descoberta. Ele tinha carga negativa porque ele foi atraído pelo lado positivo. Para ser atraído pelo lado positivo, é porque ele tem carga negativa. Os opostos se atraem, tá bom? Então, esse experimento foi fundamental para a descoberta, tá certo? Dessa carga elétrica, ok? Então, Então, significa, professor, que esses raios catódicos têm carga elétrica? Sim, eles são eletrizados, eles têm carga negativa, tá bom? Outro experimento com ampolas de Crookes, com raios catódicos, tá certo? Foi a colocação de uma ventoinha, de um objeto que conseguia se mover na frente do raio catódico, no caminho deles. Então, o que acontecia? Esse objeto, ele conseguia se mover quando o raio catódico, tá, era acionado, era ligado, né? Quando o aparelho era ligado,
o raio catódico conseguia mover esse objeto, né? Então, se ele conseguia mover o objeto, qual é a conclusão disso? É que isso aqui não é fóton, veja bem, olha a descoberta. Significa que não é luz apenas, olha só. Esse feixe luminoso não é luz, ele não aparece devido à luz. Ele não é apenas fóton, não. Tá? Então, esse feixe luminoso, tá certo? Ele é partícula, ele tem massa. Então, esse experimento da movimentação foi fundamental para essa descoberta. Então, esses raios catódicos, eles apresentam massa. Então, no exato momento que você descobre que esses raios catódicos têm massa, eles não são fótons, não é luz, é partícula. Então, olha só. Então, vamos resumir o que ele descobriu, né? O que foi descoberto com esses raios catódicos, essas ampolas de vidro. Então, esses raios catódicos têm carga negativa, esses raios catódicos têm massa, e esses raios catódicos estão presentes na matéria, qualquer material. Então, faz parte da matéria, não é isso? Porque qualquer gás que você coloca vai originar esses raios catódicos, entendeu? Então, isso foi fundamental para a descoberta da primeira partícula atômica, porque esses raios catódicos são partículas e estão presentes na matéria. Preste atenção, olha só. Toda a matéria tem essas partículas que originam esses raios catódicos, tá bom? Então foi essa a descoberta. Aqui você tem, olha só, uma foto real lá do museu da ampola. Olha como ela foi modificada, essa ampola. Olha como ela é diferente, tá? Isso aqui não dá para ver direito aqui, ó. Mas aqui era aplicado o campo eletromagnético, tá bom? Aqui você tem duas chapas metálicas, ó. Uma aqui em cima, outra aqui embaixo. O raio catódico, ele saía dessa ponta. O raio catódico era emitido daqui e atravessava toda essa ampola e vinha para cá, para essa parte, para esse anteparo de vidro aqui, tá? Então você tinha aqui, essa ampola de vidro, ela foi usada por Thomson. Então foi essa ampola de vidro utilizada por Thomson para confirmar a existência dessas partículas. Então foi, na verdade, Thomson que fez experimentos e que confirmou e determinou a relação da carga e da massa dessas partículas, tá bom? Então, deve-se a Thomson a confirmação da existência dessa partícula, tá certo? Então, aqui você tem, notem como foi bem modificada já essa ampola de vidro, essa ampola de descarga ou essa ampola de raios catódicos. Bem, como nós vimos naquelas animações, aquelas ampolas de vidro, tá certo? Elas foram fundamentais para a descoberta dos raios catódicos e a descoberta que esses raios tinham carga negativa e também tinham massa, ou seja, não eram feixes de luz, fótons, eram partículas, né? Coisas com massa que estavam presentes na matéria, porque qualquer gás que tinha naquelas ampolas, tá certo? Qualquer gás, aparecia aqueles raios catódicos, ok? Então, o Thomson, ele fez experiências e conseguiu determinar a relação carga e massa, ou seja, traduzindo, ele identificou a sua carga e a sua massa. Nesse momento, ele provou a existência dessas partículas, que ele chamou, que foram chamadas de elétrons. Então, olha só, nesse momento, estava descoberta a primeira partícula atômica. Então, aquele modelo do Dalton, que o átomo era uma esfera, né, isso, apenas indivisível, ele caía por água abaixo. Lógico que aquele modelo é útil para explicar alguns fenômenos, né, principalmente as leis ponderais, mas a ideia do átomo indivisível já era. Nesse momento, o Thomson, ele descobriu a primeira partícula atômica, que eram os elétrons, tá bom? E devido a esta descoberta, aquele modelo de Dalton, ele precisava ser revisto, precisava ser atualizado. E aí surgiu o segundo modelo, o modelo atômico, tá certo? O segundo modelo atômico chamado modelo de Thomson, tá bom? Então, qual foi a principal diferença? É isso que importa você atentar, as diferenças de um modelo para o outro, a evolução desse modelo atômico. Então, o átomo, tá? Ele é um átomo divisível agora, olha só. O átomo já não é mais indivisível. O único modelo indivisível foi o de Dalton.
Um único modelo indivisível foi o de Dalton. Depois, tá, o modelo de Thomson já era divisível, porque ele tinha partículas, tá bom? E essas partículas, eles poderiam sair do átomo, que são aqueles feixes de raios catódicos, eram elétrons, né? Tinham carga negativa e tinham massa, e aqueles elétrons estavam em movimento. Então, os elétrons poderiam se movimentar. Então, a matéria, o átomo não era mais indivisível, entendeu? Natureza elétrica, olha só, o modelo de Thomson tinha natureza elétrica no átomo, coisa que Dalton não tinha. Então, inclusive, o modelo de Dalton não era capaz de explicar a eletrização. Aquele fato de você atritar dois corpos e eles adquirirem cargas elétricas, né? Tá certo? Que era um fenômeno conhecido já há muito tempo pelo ser humano, a eletrização dos corpos. A física já conhecia muito isso, né? Então, esse fenômeno, o modelo de Dalton não explicava. Já o modelo de Thomson já consegue explicar esses fenômenos, tá bom? A natureza elétrica. O átomo tem partículas carregadas de eletricidade. Elétron, carga negativa, não é isso? E como você tinha elétrons de carga negativa, também você tinha carga positiva, porque há uma neutralidade, isso é importante, tá? A matéria, ela tem uma neutralidade, né? Tá certo? Você toca na matéria, você não adquire carga elétrica só de tocar, porque a matéria, ela é neutra, ela tem uma neutralidade. Não significa que ela não tenha carga elétrica, tá? Ela tem uma natureza elétrica, mas ela tem uma neutralidade porque ela tem cargas opostas, positivas e negativas em mesma quantidade. Ficou claro? Mesma quantidade. Bom, tudo isso é características do modelo de Thomson, o segundo modelo atômico. Tá? O átomo continua tendo um formato esférico, tá? Olha só, o átomo de Dalton, o átomo de Thomson, desculpe, ele tem também uma forma esférica, tá? Só que diferente de Dalton, não é aquela esfera maciça, veja bem, dura, que não podia ser quebrada, não é. O modelo de Thomson é uma esfera como se fosse uma pasta, tá certo? Inclusive ele deu o apelido para esse modelo dele de pudim de passas. É como se fosse o pudim. Pudim, eu não lembro aquela coisa rígida. Pudim você pega com a mão a massa todinho, tá? É uma coisa gelatinosa, entendeu? Então, o modelo de Thomson, ele era esférico, mas era como se fosse uma massa, não é aquela coisa dura, não é maciça, entendeu? E nessa esfera, a esfera seria positiva, tá? Essa massa seria positiva. Por que positiva? Para neutralizar a carga dos elétrons, que é negativa. E nessa esfera, os elétrons estariam distribuídos uniformemente, tá? Porque os elétrons se repelem, porque é carga negativa com carga negativa. Então, eles se distribuem nessa esfera de maneira homogênea, né? Igualitária, tá bom? Então, esse que é o modelo de Thomson. Lógico que tem fenômenos que o modelo de Thomson não consegue explicar e também existem incoerências segundo a física para esse modelo. As cargas elétricas lá paradas naquela massa, também há incoerências, tá bom? Que não foram explicadas na totalidade nesta época, tá certo? Mas era um modelo, era uma evolução que você tem no modelo atômico. É uma evolução. Primeiro, o Dalton, um átomo é uma esfera indivisível, maciça, indivisível. Depois se descobriu que não é assim, o átomo é divisível, tem natureza elétrica, né? É uma esfera positiva com cargas elétricas. Então já foi uma evolução desse modelo. E o que importa para você é justamente entender essa evolução e conhecer a característica de cada modelo atômico.